Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos partir aí para nossa última parte da apostila 2, o nosso último módulo, que é o módulo 7. Então, vocês vão abrir na página 112, as mãos e os pés do Senhor de Engenho. Então, nós vamos dividir esse módulo em duas partes. Essa primeira parte é explicativa, vou deixar a atividade, e na próxima semana a prof vai explicar um trabalho que vocês vão fazer, ok? Que é uma maquete, bem legal também. Então, vamos lá. As mãos e os pés do Senhor de Engenho. Então, gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Você aprendeu que os indígenas foram os primeiros trabalhadores na produção de açúcar. Lembra que nós falamos sobre isso? Em seguida, estudou como os africanos viviam e se organizavam em seu continente e em que condições foram trazidos para o Brasil. Lembra que nós vimos também nas aulas anteriores? Vocês tiveram até avaliação já sobre esse assunto. Nas próximas aulas, vamos saber como eram as fazendas produtoras de cana-de-açúcar e entender como o trabalho dos africanos foi explorado na colônia. Então, nós temos aqui uma gravura, e essa gravura aqui, ela foi produzida em 1835. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ela retrata o quê? Segundo a visão do artista, né, é um engenho de açúcar. Então, nós estamos vendo aqui os africanos, né, trabalhando nesse engenho. Aqui nós temos uma pessoa aí dando orientações, é o que parece, ok? Então, vamos lá. Qual a importância do trabalho das pessoas escravizadas para o desenvolvimento da lavoura canavieira? Então, lavoura canavieira de cana-de-açúcar. Como você imagina que era uma fazenda produtora de cana-de-açúcar no período colonial? Então, assim, teve importância, né, esse trabalho? Claro que teve, né? Então, nós vamos ver todas essas informações aqui, ó. Na 113, o engenho colonial. Então, a professora fala assim: o que é um engenho de açúcar? Deixa a prof colocar o óculos. Aí a menina responde assim, ó: é o local onde se produz o açúcar. Aí o garotinho fala: o lugar aonde levavam a cana para fazer o açúcar. Então a prof vai responder agora para eles o que é um engenho de açúcar. É isso mesmo, o engenho é uma espécie de fábrica. No Brasil, ele existe desde o século XVI, quando se iniciou a produção do açúcar. Mas, naquela época, os engenhos não eram apenas a fábrica do açúcar. Nas próximas aulas, vamos entender por quê. Ótimo! Então, nesse primeiro momento aqui, as crianças acertaram, né? Engenho de açúcar era o local aonde era produzido o açúcar, né? Para onde a cana que eles plantavam, eles colhiam essa cana e levavam até o engenho de açúcar. Então, vamos lá. A sociedade açucareira e o trabalho escravo nas fazendas de cana-de-açúcar. Os homens, mulheres e crianças que trabalhavam na produção de cana-de-açúcar no Brasil colonial eram, em sua grande maioria, escravizados de origem africana. Lembra que eles foram trazidos lá do continente africano, né, até o Brasil naqueles navios negreiros, em péssimas condições. Eles eram considerados as mãos e os pés do senhor de engenho, pois faziam todo tipo de trabalho, promovendo a riqueza de seus senhores. Então, eles trabalhavam muito de forma escravizada, não tinham remuneração, né, não recebiam salário, e toda a riqueza que era produzida com o engenho do açúcar era todo para os seus senhores, ou seja, para aqueles seus donos. Lembra que eles eram trazidos para cá e eram vendidos, né, para os senhores de engenho, para os donos, né, do engenho? Então, aqui, ó, na fazenda, os escravos desempenhavam várias funções, então eles faziam muitas coisas ali, né? Chegando a trabalhar 18 horas por dia. Olha só, é muita coisa se a gente pensar. Um dia tem 24 horas, então eles trabalhavam 18 horas por dia, né? Então era o descanso que eles tinham era um mínimo.
Alguns trabalhadores com os serviços domésticos na casa grande, residência dos proprietários e suas famílias. Cozinhavam, lavavam, limpavam a casa, costuravam e cuidavam dos filhos dos seus senhores. Outros trabalhavam diretamente na produção do açúcar, na lavoura ou no engenho. Então, além desses escravizados trabalharem na fazenda, né, no engenho do açúcar, eles trabalhavam também na casa dos senhores de engenho, ok? Então, aqui, ó, eles cozinhavam, lavavam, enfim, faziam todo esse tipo de trabalho. Aqui na próxima página, nas próximas, né, deixa eu pegar aqui, na 114 e na 115. Então, abram, né, as duas assim, porque aqui vai ficar uma embaixo da outra, mas aí na apostila vocês têm a oportunidade de ver a continuação. Então, aqui a gente vê uma fazenda, né? Eu vou explicar primeiro a 114. Então, aqui, ó, tem a plantação de cana-de-açúcar, estamos vendo aqui os escravizados, né, africanos trabalhando. Aqui, ó, o meio de transportar essa cana que eles estavam cortando até o engenho. Esses dois aqui, ó, são aquelas pessoas que trabalhavam também para o dono da fazenda, só que eles trabalhavam como? Vigiando e organizando o trabalho dos escravizados. Ali a gente vê uma capela, né, uma igrejinha. Logo abaixo aqui, ó, a gente continua vendo todo um trabalho sendo realizado por mão de obra escrava, ok? Aqui tem um engenho, certo? Aqui, essa roda aqui, pessoal, a maioria já conhece, né? Então, aqui, ó, vem a água e com a força da água, esse moinho aqui, ele gira, certo? Essa roda gira, trazendo força para aqui dentro fazer a moenda da cana, né? Porque daí começa a girar e eles tinham que também que para produzir o açúcar, eles tinham que a cana ela é espremida, né? Ela é colocada dentro de um aqui atrás, vamos ver se mais para diante tem também, aqui não vai ter, mas ela é colocada numa máquina, né? Que vai girando e vai moendo ela, vai espremendo ela, né? Aqui embaixo a gente vê outros trabalhadores. Na página ao lado aí, mas aqui tá embaixo, nós estamos vendo, aqui era um casarão, ó. Aqui era onde o senhor do engenho morava, ok? Aqui a gente percebe, olha só, um escravizado sendo punido, né? Ou deve ter tentado fugir, ou se recusou a fazer algum trabalho, respondeu, né? Então aqui eles eram punidos. Olha aqui também, ó, toda a cana sendo trabalhada para ser transformada em açúcar. Aqui nós vemos algumas mulheres, crianças também, né? Aqui, ó, lavando roupa, enfim. Vamos lá na 116 agora. Os escravizados moravam nas senzalas sem nenhum tipo de conforto. A proliferação de doenças e as péssimas condições de vida nessas moradias fazia com que boa parte deles morressem muito cedo. Então eles trabalhavam muito e tinham condições péssimas, né? Não tinham conforto nenhum nas senzalas, que era um galpão muito grande onde todos dormiam ali, no chão ou em redes, enfim, é lá que eles preparavam o alimento deles, que eles descansavam. Somente aqueles que serviam como escravos domésticos tinham a chance de viver por mais tempo, pois seu trabalho exigia menos esforço que o desenvolvido na lavoura. No entanto, nenhum deles escapava dos castigos físicos e psicológicos. Caso não cumprissem as determinações dos seus senhores ou não atingissem as cotas de produção fixadas para cada um deles, tanto no campo como no trabalho doméstico, podiam apanhar muito, ser amarrados, chicoteados, presos por correntes, entre outras formas de torturas e extrema violência. Então aqui, ó, não trabalhou direito ou fez algo, né, que desagradassem, né, ali o andamento, eles eram castigados, certo? Essa gravura aqui, produzida
de acordo com o século XIX, retrata um castigo no Pelourinho, segundo a visão deste artista, do Jean, com um instrumento de tiras de couro chamado de açoite, que é esse aqui, ó, que ele está segurando. Os escravos recebiam chicoteadas amarrados em um tronco, certo? Aqui do lado nós temos uma outra gravura, e essa gravura é de 1839, representa... aqui está representando, na verdade, a visão do pintor, tá, turma? Não é que é uma fotografia, nada disso. É como ele imaginou que fosse. Uma escrava usando a chamada máscara de Flandres, que impedia as pessoas de comer e de falar. Havia diversos tipos de argolas de ferro que prendiam o pescoço dos escravizados. Delas poderia sair uma haste curta ou longa. Algumas possuíam sinos nas extremidades, fazendo barulho toda vez que o castigado se movia. Então, quando ele se mexia, né, aí fazia barulho. Então, assim, bem cruel, né, bem triste essa época mesmo. Aqui a gente vê uma outra gravura também bem triste, né, reproduzida também pelo mesmo artista, produzida em 1835, retrata escravos no tronco sendo, segundo a visão do artista, muitos deles ficavam com os pés presos a um instrumento de madeira travado com cadeados de ferro. Então aqui, ó, então eles estavam sendo punidos por algo que fizeram, né? Então aqui, ó, os pezinhos presos aqui, e aqui eles passavam um cadeado para que eles não saíssem. Cruel, né, turma? Bem triste essa época, bem triste mesmo. Na próxima página, os castigos, na maior parte das vezes, eram determinados e aplicados pelo feitor. Então, quem seria esse feitor? Né? Aquele que organizava e supervisionava o trabalho dos escravos. Cabia a ele garantir as cotas de produção. Em geral, o feitor era um homem branco assalariado, mas havia casos em que essa função era desempenhada por um escravo também, de confiança do senhor. Então, se a gente volta aqui, ó, vocês perceberam que nessa gravura aqui tem uma pessoa punindo, né, o escravo, ele também é escravo, tá? Mas ele era o feitor ali, porque ele era um homem de confiança ali do senhor do engenho, certo? Acontecia isso também. Na outra figura que nós estávamos vendo, aparecem também os feitores aqui, ó. Esse aqui é um feitor, né? Aqui também, se nós voltarmos, aqui também, ó, os dois também são feitores, ok? Então, vamos voltar lá. E frequentemente eram públicos, né? Esses castigos, né? Os castigos que eles aplicavam era para todos os outros verem, ficar com medo, né? E servia de exemplo para ninguém desobedecer. Dessa forma, muitas pessoas assistiam aos atos de violência cometidos contra os escravos e sabiam o que aconteceria com quem não obedecesse os senhores e tentasse fugir ou reclamasse de sua situação. Então, eles faziam isso e todos ali ficavam presentes olhando essa crueldade, ficava todo mundo com medo, né? Aqui na atividade 1, turma, que a prof vai deixar para vocês, tá? Analise as imagens produzidas pelo artista francês Jean e complete os itens abaixo. Então, aqui nós temos uma imagem 1, você vai observar essa imagem, tá? Ó, pequena moenda portátil. Essa aqui, ó, eles estão empurrando, certo? E conforme eles empurram aqui com a força deles, aqui vai girando, esses cilindros vão girando. E o outro, ó, vai colocando a cana de um lado, tá? Aqui, ó, ele tá empurrando aqui a cana, ela vai sendo espremida, né, moída, e aqui desse lado sai só aquela parte do bagaço, certo? Cena retratada. Então, você vai colocar aqui o que retrata a cena, o que tá mostrando. B, personagens. Quem faz parte dessa cena? C, como as pessoas estão vestidas. Então, vocês vão colocar aqui. D, como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam, infelizes sofrendo ou tranquilas sem sofrimento? O que você acha? Seguindo adiante, na 118, nós temos uma segunda imagem, ó, uma senhora brasileira em seu lar, tá? A gravura do mesmo artista do século XIX. Então, o que a cena retrata? Então, a gente tá vendo aqui, né?
uma senhora, que a gente vê uma criança, outras no chão aqui, né? Então, o que ela retrata? Quem são as personagens aqui dessa gravura? Como as pessoas estão vestidas? E na D, como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam? Infelizes sofrendo ou tranquilas sem sofrimento? Ok? E na 2 aqui, leia o texto a seguir. Jean-Baptiste Debret foi um artista francês, claro que não é esse sotaque que a prof falou, o nome dele deve ser bem chique, o sotaque, porque é francês, né? Que trabalhou no Brasil entre os anos de 1816 e 1831. Durante esse período, inspirado no que viu e vivenciou na cidade do Rio de Janeiro, o artista produziu diversas gravuras que retratam sua visão sobre o dia a dia na colônia. Ao voltar para a Europa, Debret publicou textos e imagens sobre a colônia numa obra chamada Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Seu objetivo era representar, por meio do desenho, a sociedade brasileira. Ele desejava que seus leitores conhecessem um território que, segundo sua crença, tinha todas as condições para evoluir e se igualar à Europa. Então aqui uma pequena, informação sobre o artista. 3. Com base nas imagens e no texto, responda. O que Debret pretendia com sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil? Então, aqui no texto fala, né? B. Como os negros são retratados nas imagens analisadas por você? C. Que tipos de trabalhos feitos pelos escravos foram retratados? O que mais ele retratou, né? E aqui na 4, assinale a alternativa que melhor define como Debret representava o Brasil para os leitores de suas obras. Então aqui tem a A, a B, a C e a D, que vocês vão fazer a leitura e vão assinalar o que melhor define, né, o que esse pintor queria passar sobre o Brasil, certo? Então, por enquanto, vocês vão fazer até aqui. E na próxima aula, a prof vai explicar como que nós vamos fazer essa próxima atividade aqui. E para a próxima aula também fica essa atividade de em casa, tá bom? Não é para fazer agora. Então, vocês farão até aqui, pode marcar, ok? Então, quem precisar, volta no texto, façam a leitura novamente com bastante atenção, ok? E façam com bastante capricho, turma. E até a próxima aula da próxima semana, que a prof volta com um gabarito, né? Para que vocês possam fazer a correção. Deixa a prof tentar. Opa! Para que vocês possam fazer a correção e seguimos adiante depois, ok? Um grande abraço para vocês, caprichem na atividade, até mais. Tchau, tchau.